Fala, terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia. Hoje é dia de aula de geografia. E vamos continuar falando sobre as paisagens, mas agora sobre as mudanças e as permanências. Vamos lá? Respeitando a natureza. O homem nunca deixará de modificar o espaço em que vive, mas precisa fazer isso de modo responsável. Aprendemos na última aula a ler as paisagens. Essa leitura tem como objetivo nos ensinar a olhar o espaço em que vivemos, de modo a compreender que não somos os únicos a ocupá-lo e que é preciso conscientização de que nesse espaço vivem outros seres, como os animais, plantas, e que ao modificá-lo estaremos interferindo no seu habitat. Precisamos aprender sobre permanências e mudanças nas paisagens, identificando os motivos pelos quais a sociedade transforma a paisagem e muitas vezes destrói patrimônios históricos em nome do progresso e com eles a nossa memória histórica. Galera, eu sei que todo mundo aqui que está me ouvindo agora ama a natureza. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos que respeitar o habitat de cada ser vivo. E é sobre isso que vamos falar hoje, que devemos respeitar a natureza em que vivemos. Modificações. Os diferentes trabalhos realizados pelos seres humanos modificam paisagens, tanto no campo, derrubando florestas para fazerem plantações e etc., como na cidade, e que essas transformações, quando aleatórias, sem nenhum planejamento, podem prejudicar o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida de seus habitantes. Olha a foto que a tia escolheu para colocar na telinha agora. A primeira imagem mostra uma paisagem verde, com muitas árvores, bastante natureza. E à medida que o homem foi chegando, ele foi modificando aos poucos, até que na última foto podemos ver a mesma paisagem sem nenhuma natureza. E isso não é bom. Nós, quando derrubamos as árvores para fazer as plantações, nós prejudicamos o habitat de outros seres vivos e também prejudica a nossa vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dependemos da natureza. Como você sabe, o ser humano depende da natureza para viver, pois dela retira, com o seu trabalho, tudo o que necessita: alimentos, moradias e matéria-prima para construir e desconstruir, fabricar ferramentas e utensílios para o seu dia a dia. Galera, nós dependemos da natureza. O nosso alimento, a nossa moradia, tudo isso é fruto da natureza. Porém, temos que fazer isso de forma consciente. Tudo tem que ser planejado para que isso, para quando a modificação que o homem faz na natureza acontecer, ela não nos prejudicar também e não prejudicar os animais que vivem na natureza, para não trazer mais destruição, poluição, porque toda modificação que o homem faz na natureza, ela traz consequências. Então, tudo tem que ser feito bem planejado e pensando que nós não vivemos sozinhos nesse planeta. Mas, tia, que modificações são essas? Bom, para acontecer essas modificações, é utilizado cobertura natural do solo, modificando as formas de relevo e ocupando o espaço de diferentes maneiras, ou seja, construindo pontes, túneis, estradas, avenidas, prédios, casas, indústrias e no campo, as florestas dão lugar às plantações e criações de animais, como nos exemplos a seguir. Galera, você lembra naquelas aulas lá no início que a gente falava sobre paisagens naturais e paisagens antrópicas? Então, era sobre isso, aquilo era uma introdução disso que nós estamos falando agora. Essas modificações que o homem faz na natureza, essas paisagens antrópicas, são isso, é o progresso que vem e acaba destruindo e modificando toda a natureza, com as construções dos prédios, como estamos vendo aí na imagem que a tia colocou, os túneis,
ferrovias. Isso também acontece no campo, não é só na cidade. No campo, as florestas dão lugar às plantações e criações de animais, como essa foto também que a tia colocou, de uma criação de gado, de uma plantação de hortaliças. Então, essas modificações que o homem faz, elas acontecem tanto nas cidades como no campo. O trabalho estabelece relações entre os lugares e as necessidades das pessoas. Muitas áreas são desmatadas para dar espaço às construções de moradias, shoppings, rodovias, condomínios, indústrias e também para plantações e criações de animais. Entretanto, essas transformações nem sempre são feitas de modo a respeitar o meio ambiente. Elas muitas vezes atendem apenas às necessidades imediatas, não havendo uma previsão das consequências que o uso inadequado do espaço pode causar à natureza e ao próprio homem. Quando são bem planejadas, as mudanças na paisagem podem sim ser úteis às pessoas sem causar danos à natureza. Esse processo requer respeito. Galera, vamos continuar falando sobre isso já já. Mas o mais importante que aprendemos nessa videoaula é que devemos respeitar a natureza, respeitar o espaço em que nós vivemos, e não só nós, mas todos os seres vivos. Então, eu espero você já já. Um beijo!